nós vamos mapear, até para a gente entrar no outro bloco, quais são os tipos de operação dentro do mercado bancário. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter diferença de, já vou passar lá para ficar mais fácil para nós. Empréstimo, financiamento, desconto e adiantamento. São os 4 blocos que nós vamos ver, inclusive, um desdobramento depois. Então, primeiro, diferença entre empréstimo e financiamento. Empréstimo, eu chego lá no banco e falo assim com o meu gerente, Zé, eu quero um empréstimo. Ele vai falar assim, Mara, o que você vai fazer com o dinheiro? O que eu respondo para ele? Não te interessa. Ele vai falar, não, Mara, você vai responder assim, isso está conceitualmente correto. Por quê? Porque eu não tenho que falar, eu não tenho empréstimo, eu não tenho uma destinação específica. Posso falar, não sei, Zé é o meu gerente, né? Eu vou viajar. Ah, não, talvez eu não viaje, vou fazer uma festa, vou trocar meu guarda-roupa, vou pagar minhas contas. Ah, não vou te contar, não. Quero deixar ele dentro da minha gaveta, adoro uma gaveta cheia de dinheiro. Posso falar isso? Pode. Ou seja, o empréstimo, ele não está vinculado à aquisição específica de um bem. Diferentemente do financiamento. O financiamento eu já tenho que vincular a aquisição. Então, eu vou financiar um carro, vou financiar uma moto, vou financiar um imóvel, financiar um terreno. E esse bem, quando é financiamento, ele fica vinculado ou por meio de hipoteca ou de alienação fiduciária, ali fica vinculado à liquidação da operação, ok? Qual que é mais arriscado, empréstimo ou financiamento? Empréstimo, ele não tem uma garantia, ou não tem controle do que o cliente vai fazer com aquele dinheiro. Ok? Por isso é que, historicamente, as taxas de empréstimo, você pega lá um CDC, você pega um cheque especial, um crédito pessoal, ele é mais caro. Quanto maior esse risco, porque não tem garantia ou porque é mais caro pela própria natureza da operação, maior a possibilidade de inadimplência. Quando eu faço uma operação de desconto, ela pode ser também uma operação chamada de antecipação de recebíveis. Vou descontar o quê? Vou descontar um cheque, descontar uma duplicata, descontar uma nota promissória, uma fatura de cartão de crédito, por exemplo. Eu quem? Pessoa física? Não. Aqui é exclusivamente de pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu sou uma sapataria, vendo sapatos lá pelo prazo de 30, 60 e 90 dias. Vendi e recebi lá os cheques. Aí eu falo assim, ai meu Deus, misericórdia, eu empresa, né? Ai meu Deus, misericórdia, eu vou receber esses cheques, a primeira remessa de venda, até vendi bem, mas eu só vou receber daqui a 30 dias, e aí acabou o meu estoque. Como é que eu vou lá se o meu fornecedor, o preço bom é só se eu pagar à vista? O que eu faço? Pego aquela carteira de cheques, vou à instituição financeira e falo assim, aqui, você desconta esses cheques para mim? Na verdade é o quê? É o empréstimo onde eu dou em garantia os meus cheques pré-datados. Recebo um valor equivalente ali à minha carteira de cheques, com um deságio, ou seja, eu vou receber o valor menor por causa dos juros que são embutidos ali, porque o dinheiro está sendo antecipado. Então, se o meu cheque é para 30 dias, eu vou pagar juros no banco equivalente a 30 dias. Se é 60 e aí por diante, ok? Então, esse desconto, eu posso fazer, a lógica é a mesma, para cheque, duplicata, fatura de cartão, ok? Que pode ser chamada aqui como antecipação de recebíveis. Todas as operações, inclusive essa operação de desconto, vai ter os juros, né, que é o pagamento pelo empréstimo, diríamos assim, e o imposto, que é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. A operação de adiantamento, aí ela já se refere normalmente a operações relacionadas à exportação. Então, eu empresa, tenho um contrato de exportação, ok? Então, ou seja, fiz uma venda para exportação, tenho um contrato, mas eu só vou receber esse recurso daqui X dias ou daqui X meses. A lógica é a mesma. Preciso de antecipar esse recurso referente a essa venda, muitas vezes até para produzir o bem que eu vou entregar só daqui a um tempo. O que eu faço? Pego aquele meu contrato, vou a uma instituição autorizada a operar com câmbio pelo Banco Central e falo aqui, você me empresta o dinheiro equivalente a esse contrato, que é a garantia do valor que eu vou receber? A instituição financeira pega e fala assim, é 1 milhão, tá bom, vou te emprestar 500 mil, 400, 600 mil. O seu contrato vai ficar comigo em garantia. Quando o estrangeiro te pagar,
vai pagar por meio da minha instituição financeira, eu vou separar o valor que eu já te adiantei e te repasso o resto, ok? Então, ó, normalmente, operações relacionadas à exportação é um adiantamento de recursos de moeda nacional referente a valores exportados aqui. Isso pode ser chamado de antecipação de contrato de câmbio ou antecipação de contrato de exportação, dependendo aí do momento que a operação é feita, tá certo? Bom, quando nós vamos fazer, então, vemos ali o risco do cliente, o risco da operação e as principais operações, de uma forma mais genérica. Quando a gente for fazer a análise de risco desse cliente, e esse cliente for uma pessoa física, o que que nós devemos observar? O que que tem que ter nesse cadastro? Então, nesse controle todo, né, para análise, eu tenho que ter a ficha cadastro, tenho que ter o cartão de assinatura do cliente, esse cartão de assinatura, inclusive, vai ver se tem ali fraude, alteração, né? E as cópias legíveis com apresentação do respectivo original da identidade, CPF e comprovante de residência, ok? E tem que ter o comprovante de renda, porque se eu vou analisar a capacidade de pagamento, tem que ter comprovante de renda. Diferentemente quando o cliente vai só abrir a conta. Porque quando ele vai só abrir a conta, pela legislação, ele não é obrigado a apresentar comprovante de renda. A critério da instituição financeira, isso pode ser solicitado. Se eu vou fazer o cadastro para análise de risco de crédito, não tem como fugir. Ah, como é que eu vou comprovar renda se eu tenho atividade informal? Não, então aí você pode comprovar por meio de extratos, por meio da sua fatura de cartão de crédito. Você conseguiu pagar aquele cartão, você pode conseguir pagar ali uma determinada prestação. Então, cada instituição financeira vai solicitar ou declaração de imposto de renda, ou o seu contra-cheque, ou o seu histórico de movimentação. Então, depende da instituição, tá? Bom, se for pessoa jurídica, aí a pessoa jurídica, o nível de solicitação da documentação vai depender lá do tipo de empresa, do porte da empresa, se é conglomerado, se não é, dos valores. Lembrando aí que micro, pequena e pequena empresa, o microempreendedor individual, que é uma pessoa jurídica, tem um CNPJ, o nível de informação é mais frágil, né? O nível de controles é mais vulnerável. Então, aí um cuidado maior de pedir não só essa documentação, mas de ir lá, conferir mais de perto, fazer uma entrevista, porque muitas vezes tem mais bens ou mais potencial do que é refletido ali nos balanços, quando faz balanço, porque muitas vezes faz um balanço ali só pro forma, que não reflete a realidade da empresa, ok? Então, cabe à agência ou ao comitê ali avaliar de acordo com a análise que fez dessa pessoa jurídica. Mas qual a documentação mínima obrigatória para fazer essa análise? Então, nós temos que ter o cadastro aqui da pessoa jurídica e precisa ter identidade, CPF, comprovante de residência dos sócios, né? Porque são os responsáveis pela empresa, o contrato social da empresa e alterações. Aí a instituição financeira tem que pedir ou todas as alterações ou a última alteração que consolida as anteriores. E o comprovante de localização da empresa, ok? Tem que fazer o cadastro dos sócios e dos dirigentes, aí vai pedir a mesma documentação lá da pessoa física, identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda e informações adicionais ali em relação à empresa que a instituição financeira considerar adequada em função do seu porte, do seu mercado, né? E ali, evidentemente, vamos lembrar que qualquer levantamento de informações que a instituição financeira fizer junto ao BNDES, lá o SCR, que é o sistema lá de crédito, de informações de crédito do Banco Central, lembre disso, foi cobrado na última prova, tem que ter na ficha de cadastro uma assinatura do cliente autorizando que o Banco Central acesse essas informações do sistema, ok? E aqui, declaração de rendimento dos sócios, né? Ali pode ser imposto de renda, enfim, o que nós já discutimos lá na pessoa física. Em relação à empresa, né, a comprovação de capacidade da empresa, pelo menos os últimos 3 balanços, o último balancete, que é o do mês,
porque muitas vezes o balanço do ano anterior foi bom, mas atualmente a empresa não está bem. E no caso de ser uma microempresa, até pela dificuldade das informações, a declaração do último exercício do imposto de renda, ou aqui os últimos DARF, ou seja, o documento de arrecadação federal, que é mês a mês, que aí é a forma de comprovar ali a receita e o pagamento dos impostos. E nesse caso aqui, se for, né, evidentemente, a opção pelo recolhimento do Simples, e nesse caso aí tem que pedir a declaração do contador atestando a veracidade daquelas informações, porque ali entra atualmente uma responsabilização do contador em relação às informações das empresas passadas para as instituições financeiras, ok? Bom, aqui rapidamente os tipos e a constituição das pessoas jurídicas, nós vamos tratar das principais que nos interessam. O primeiro é as sociedades por ações, né? Também chamada de sociedade anônima, mas o nome correto é sociedade por ações. O que nós precisamos saber? Aí nós vamos comparar sociedades por ações para sociedade por cotas de responsabilidade limitada. No caso das sociedades por ações, a forma de constituição é estatuto. Nós vamos ver lá na limitada, é um contrato social. Segundo, o capital social das sociedades por ações é dividido em ações. Da limitada é dividida em cotas. Aqui, a sociedade anônima, ela pode ser de capital aberto ou fechado. O que é uma sociedade anônima de capital aberto? É aquela que emite ações e as ações são disponibilizadas para negociação em bolsa, mesmo que seja só uma fração desse capital. E de capital fechado, o acesso ao capital social é restrito a um determinado grupo de clientes. Ou seja, não vai para a oferta pública. Eu posso pesquisar lá na bolsa que eu não vou achar oferta das ações dessa companhia. Tá certo? Bom, aqui a responsabilidade de cada acionista é limitada à integralização das suas ações, ou seja, limitado ao valor da sua participação. E aqui a maior parte das empresas de sociedade anônima são tributadas pelo lucro real, lembrando que no mercado a gente tem algumas situações de isenção ou de benefícios tributários, ok? No caso da limitada, a natureza, ela tem que ser constituída por duas ou mais pessoas. Se é uma sociedade limitada, não pode ser uma pessoa só, porque senão vira o empreendedor individual, formando uma sociedade chamada sociedade empresária. Isso é um termo aqui utilizado, tá? Constituído por meio de um contrato social e onde deve constar os atos constitutivos, ou seja, quem administra, quem cuida, quem é responsável pela parte operacional, ou seja, a responsabilidade de cada um dentro da distribuição das atividades, né? As normas da empresa e o valor do capital social, que é dividido em cotas, e a participação de cada sócio dentro desse capital social. Ok? E a responsabilidade aqui é limitada também à participação de cada sócio nesse capital social. A tributação, ou ela vai ser simples, e aí normalmente os impostos são menores, e aí depende o que é mais adequado para a empresa. Normalmente empresas menores, microempresa, optam pelo simples, ou então pelo lucro presumido. Ok? Temos também aqui associações. A associação, ela é resultante ali da reunião legal, tem que ser legalmente constituída entre duas ou mais pessoas, com ou sem personalidade jurídica, sem fins lucrativos para a realização de um determinado fim. Tá? Associação dos protetores dos animais. É uma pessoa jurídica? É. Pode pegar empréstimo? Pode pegar empréstimo. Se tiver capacidade de pagamento, pode. Ok? Toda associação tem que ter um estatuto que é aprovado pela Assembleia Geral, convocada e editada, né? Convocada em edital, publicado em mídia de acesso aqui em território que se possa representar, ou seja, em jornal de grande circulação, tá? Toda associação com personalidade jurídica, ou seja, que tem um CNPJ, é dotada de patrimônio e movimentação financeira, ok? Agora, qual é o requisito aqui? Isso que é importante. Se é uma associação, como é sem fins lucrativos e não pode decretar falência, ela não pode distribuir lucro.
Ah, mas é sem fins lucrativos? É, mas ela pode desenvolver uma atividade, por exemplo, que tenha sobra financeira. Essa sobra, ela tem que ficar como uma reserva, não pode ser distribuída entre os associados. Ok? Vamos mudar de assunto, né? Hoje, muitos assuntos que nós estamos trabalhando aqui. Aqui, lá no nosso edital, ele pede duas coisas. Ele pede operações de crédito geral e operações de crédito especializado. Operações de crédito geral, nós vamos observar que aqui o foco são as operações para capital de giro, ok? O que é o capital de giro? No caso de empresa, capital de giro é aquele recurso que você contrata para prazo ali, em geral, até 1 ano, mas hoje isso pode se estender mais, 2, às vezes até 3 anos, mas que não é direcionado para o investimento da empresa em capital fixo, por exemplo, máquinas, equipamentos, projetos. É aquilo para o dia a dia da empresa, ok? E se for, no caso da pessoa física, essa operação de crédito geral é aquele dinheiro que você pega emprestado para você ali liquidar os seus problemas do dia a dia, que não é para você comprar, financiar um imóvel, financiar um terreno, para ali completar o seu salário ou a sua renda para cobrir os seus eventuais gastos que superaram a sua receita, ok? Então, eu fiz um mapa para nós, olha que cola maravilhosa, tá? Passe isso para os seus amigos, que você quer que passe lá na prova, porque isso aqui eu fiz com muito capricho para você, tá? Então, quais são essas operações de crédito geral? Eu vou dar ali um geral do que o edital está pedindo e depois nós vamos detalhar um pouco mais para ficar um material para você consultar depois. Então, na pessoa física, o nosso edital pede lá crédito pessoal. Só que o cuidado que nós vamos ter é que ele pede assim, crédito pessoal e pede CDC, ok? Só que o crédito pessoal, ele é mais amplo do que CDC, né? O CDC significa crédito direto ao consumidor. Crédito pessoal, no caso aqui, ele é só para pessoa física, o próprio nome já está dizendo, é aquele recurso que ele é utilizado pelo cliente para os seus gastos, onde não tem que dar uma informação específica do que vai fazer com esse dinheiro. Como crédito pessoal, eu posso ir lá na instituição financeira, pegar um determinado valor, pego lá R$1.000, eu vou pagar em 24 meses, em 36, em 48 meses, por exemplo. Então, faço a operação, nós vamos ver que crédito pessoal não tem exigência de garantias, ali é a comprovação da minha capacidade de pagamento, e eu vou pagar as parcelas ali com juros de acordo com o que for aprovado para mim. Quando eu faço aqui a operação de CDC, ele já é diferente. Ele é disponibilizado, faz a análise de crédito do mesmo jeito, é disponibilizado para mim um limite. Esse limite fica disponível na minha conta, mas eu só pago se eu usar. Então, hoje é muito comum, a maior movimentação de CDC é lá nos caixas eletrônicos, eu olho lá e falo assim, limite do CDC, R$10.000. Eu posso lá e saco 1.000. Saco 1.000, ele já gera ali, olha, você vai pagar esses 1.000 em 24 parcelas de tanto. Acabou. Se eu usar só esse valor, eu só vou pagar sobre 1.000, mesmo tendo lá um limite de 10.000. Daqui um mês, se eu fui lá e tirei mais 1.000, aí ele começa de novo. Ele vai contando, mais 24 parcelas de X. Então, que não é a mesma coisa de um limite de crédito rotativo. No crédito rotativo, usei, depositei na conta, cobriu. Ok? Eu pago o juro só daquele período. Aqui o CDC não, tirei, ele vai gerar uma parcela fixa. Posso pagar antecipado, liquidar antecipado? Pode. Mas não significa que eu vou lá, se eu depositar o dinheiro na minha conta, que ele vai zerar o meu débito como faz lá no meu cheque especial, no chamado crédito rotativo. Ok? A consignação, apesar de lá no edital não estar explícito a operação de consignação, está só assim, crédito pessoal e CDC, mas consignação está dentro de crédito pessoal. E no último concurso, caiu uma questão sobre consignação. Então, o que quer dizer a consignação? Eu, empresa, tenho lá, tenho uma conta, por exemplo, lá no Banco do Nordeste, ok?
Então, eu tenho uma conta lá no Banco do Nordeste e eu faço um convênio de pagamento de folha, né, pagamento de salário para os meus empregados junto ao Banco do Nordeste, tá certo? Então, eu vou lá, eu vou fazer o pagamento, o crédito desses empregados por meio da conta deles, aberta lá no Banco do Nordeste. Tudo bem. Aí eu assino um contrato, né, de convênio com o Banco do Nordeste para que os meus empregados tenham acesso ao crédito pessoal por meio da operação de consignação. Ah, tudo bem, como é que vai funcionar? Pelo convênio, eu vou informar para a instituição financeira o salário de cada um e qual que é a margem consignável deles, ou seja, qual é o valor máximo de cada salário que pode ser utilizado para que ele se individe na instituição financeira. Por que a instituição, a empresa que tem que informar? Porque muitas vezes a empresa disponibiliza, por exemplo, assim, despesas com farmácia que debita no salário, porque tem ali algum convênio, ou outras despesas, e aí isso vai deduzindo do salário. Então, muitas vezes, o empregado, a hora que ele vai receber realmente o salário, ele tem uma margem muito pequena. Ou então ele entrou de férias, parcelou férias, enfim. Então, aí tudo bem, a instituição financeira pegou lá a relação que a empresa mandou, viu lá, o Zé pode fazer uma operação de consignação e pagar R$500 de prestação. Tudo bem. A hora que gera aquele empréstimo de consignação, a instituição financeira manda para a empresa um relatório dos contratos, né, das contratações e o valor que deve ser debitado do salário de cada empregado. No mês seguinte, quando o Zé for receber o salário dele, o Zé recebe lá R$1.500 líquido. Ele vai receber 1.000. Por quê? Porque os 500 já vai ser repassado automaticamente para a instituição financeira. A empresa no convênio, ela já paga, já tira do salário do Zé e já passa para a instituição financeira para liquidar a operação. Qual é a vantagem para a instituição financeira? O risco é baixo. Por quê? O risco é só se o Zé for lá demitido. Porque a empresa já vai tirar, antes do Zé colocar a mão no dinheiro, ele já pagou primeiro a instituição financeira. Qual é a vantagem para o Zé e para os outros empregados? Porque como o risco é baixo, as taxas são menores. As taxas são menores e o prazo costuma ser mais alongado, ok? E aqui a gente tem também, eu só citei, mas isso aí não caiu em outras questões, um crédito pessoal que é adiantamento de 13º, isso é muito comum. 13º é uma operação, é um crédito já definido que toda empresa tem a obrigação de pagar. Eu posso ir à instituição financeira e falar que faz uma operação de crédito pessoal relativa ao adiantamento do meu 13º, estou lá em janeiro. Aí vou pagando, pego o recurso, quando eu receber o meu 13º, que vai ser lá em novembro, aí liquida essa operação, tá certo? Isso são as principais operações aqui de crédito pessoal. Na pessoa jurídica, observem, lá no edital pede primeiro, operações de desconto. Eu coloquei ali o outro nome que é comum, que é antecipação de recebíveis, que nós já falamos do que se trata, né? O que eu posso antecipar? Eu posso antecipar cheques pré-datados, duplicatas, notas promissórias, faturas de cartão de crédito. Ou seja, isso é uma facilidade para a empresa, porque ela vai poder antecipar o fluxo de caixa dela. Então, o que ela receberia fracionado, porque ela deu prazo para aqueles clientes, ou fatura de cartão, dependendo da data que eu usar o meu cartão, eu tenho até 40 dias, por exemplo, ou então, às vezes, eu fiz uma compra e parcelei lá em 5, 10, 12 vezes no cartão. Então, a empresa pega esses recebíveis, entrega em garantia para a instituição financeira e recebe um valor menor, descontando, considerando aí o prazo da operação, os impostos, no caso o IOF, e a tarifa, né? A tarifa de abertura de crédito, as tarifas normais da operação, tá certo? Hora que pede lá no edital o capital de giro, observe que o capital de giro, ele pode ser, vou começar de baixo para cima, um empréstimo para aqui só pessoa jurídica, parcelado para utilizar no giro da sua empresa, pagar a mão de obra,
ou comprar matéria-prima, por exemplo, pagar alguns impostos ali que a empresa descontrolou. Então, de baixo para cima, né? Posso ter um giro parcelado, posso ter operação de contas garantidas ou o crédito rotativo, são coisas distintas, e antecipação de recebíveis. Ou seja, a antecipação de recebíveis, que é a operação de desconto, que está ali no bloco de cima azulzinho, é uma das opções de empréstimo para capital de giro, ok? Então, giro é todo o empréstimo que a empresa vai usar ali para funcionar no seu dia a dia, que não é de investimento. E dentro do giro, uma das operações é a antecipação de recebíveis, também chamada de redesconto, tá? Quando eu falo de giro parcelado, parece muito ali com o crédito pessoal feito para a pessoa física. A empresa vai lá e fala com a instituição financeira, não, estou precisando de dinheiro ali para o giro. Faz a análise de capacidade de pagamento, análise de risco de crédito da empresa, fala, tá bom, olha, posso te dar um capital de giro de 50 mil. Qual o prazo que a empresa vai pagar isso? Apesar de ser giro, que é curto prazo, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende da instituição financeira. E aí a empresa vai pagar aquelas prestações mensais ali ou com pequena atualização, dependendo da forma dos juros que ela contratar. Então, é capital de giro parcelado. No caso das contas garantidas, é muito interessante a conta garantida, porque a empresa chega e fala assim com a instituição financeira, olha, eu, empresa, contrato você, instituição financeira, para fazer a minha cobrança bancária. Ou seja, vamos supor, eu sou uma escola e eu gero o boleto que os alunos vão pagar a mensalidade. Só que aí, eu, empresa, fiz um contrato de prestação de serviço com a instituição financeira que ela vai fazer a cobrança desses boletos. Ou seja, ela vai gerar o boleto, vai controlar ali, passar relatório para mim, quem pagou e quem não pagou. Aí eu falo assim, eu, empresa, vou dar para a instituição financeira, em garantia de um pagamento de capital de giro, a minha cobrança. O que isso quer dizer? Eu dou em garantia todos aqueles pagamentos, é um limite que a instituição financeira vai disponibilizar para mim. Então, se a minha cobrança bancária, por exemplo, é de 100 mil, eu posso ter ali uma conta garantida de 100 mil ou de 50 mil se eu interessar um valor menor. E aí, como todo o dinheiro vai entrar naquela instituição financeira, à medida que vai entrando, vai cobrindo aquela operação. Ele é muito parecido com um crédito rotativo, só que ele é dada garantia. Eu posso dar em garantia, por exemplo, uma aplicação financeira. Posso dar em garantia, por exemplo, essa minha cobrança bancária. Ou seja, eu coloco lá alguma garantia, que pode ser em títulos, pode ser em cobrança, e para quê? Né? Qual a vantagem? Porque aí ela fica com um custo menor para a empresa do que um crédito rotativo. Valores de crédito rotativo para a empresa utilizar para o giro pode levar a empresa a um processo de prejuízo. Pode ter prejuízo, por quê? Porque o custo dos juros no crédito rotativo aqui para a empresa e para a pessoa física também é o juro mais caro. Então, se eu tenho uma conta garantida, uma vez que a minha cobrança já vai entrar lá mesmo, uma vez que eu tenho uma aplicação financeira, os juros são muito mais baixos e aí fica mais compatível, ok?